Olá! Esse vídeo é mais dedicado a quem tem dúvidas sobre ayahuasca e sobre ressonância harmônica, como que as duas trabalham juntas. Vamos deixar na descrição alguns canais que ajudaram muito a gente a ter linha de raciocínio. Um deles é a Nova Acrópole Brasil, é um canal de filosofia muito bom. E Hélio Couto, claro, com a ressonância harmônica, também tem as mídias dele, é muito importante a gente dar uma olhadinha. Vamos falar primeiro da ayahuasca. A ayahuasca é a bebida das almas. Algumas culturas chamam de bebida dos mortos, mas uma vez que a gente entende que a morte é só um desligamento da matéria, a gente deixa de acreditar na morte. Enfim. Ela tem alguns ingredientes básicos. Um deles é o cipó. Pode ser jagube ou mariri. Pelo menos são os dois únicos que eu conheço, que eu tenho contato. E é esse cipó que traz o relaxamento. Para quem é muito ansioso, sente mais o efeito porque a pessoa fica tranquila. Tem também a folha de chacrona. Ela é o que traz a miração. Então nós vemos que a miração seria como um projetor. O projetor projeta a imagem partindo de um ponto. Então o ponto seria a nossa alma, nosso interior, que projeta um trauma na nossa mente. Então com isso a gente consegue entender uma linha de raciocínio problemática que faz com que a gente tenha dificuldade na vida. Quando o efeito do chá está bem alto, esse trauma fica muito evidenciado. Então o indivíduo é orientado a trabalhar em cima desse trauma e aceitar o que está acontecendo. Uma das coisas que aprendemos nas sessões que a gente frequentou foi com a mestra Letícia, que ela fala que evita se identificar com o que você vê. Então se você está vendo um trauma, procura ver o que eu tenho que aprender com isso, como que isso pode me ajudar. Porque a gente entende que um trauma é uma emoção negativa atrelada a alguém, em alguma circunstância, em algum momento do tempo. Então quando nós vemos aquela situação no efeito do chá, e a gente consegue tirar, desatrelar a emoção de medo ou tristeza e raiva e transformar aquilo em amor, que a gente sabe que aquilo tinha que acontecer para nos ajudar a sermos quem somos, de entender que aquela pessoa fez aquilo que ela poderia ter feito. Ah, mas a pessoa abusou, ela me foi violenta, ela deu o que ela tinha, né? Então, o que uma pessoa violenta tinha quando era criança? Provavelmente ela tinha isso também. Família violenta, então a gente vai retornando nas gerações, ninguém sabe de onde vem. Então o que importa é o aqui e agora. A gente vai e remove aquela emoção negativa, transforma aquilo em amor, atrela a emoção, transforma aquilo em sabedoria, né? Então aí a gente entende, a gente sabe lidar com as coisas. Então assim, outro ingrediente básico do chá é a água. Parece básico, mas a água alimentada da natureza que traz emoção. Então a gente pode sentir muita coisa. O fato de sentir medo e raiva faz com que esse trauma venha, né? Porque se identifica com a minha vibração. E com isso eu consigo enxergar esse padrão. Outro ingrediente também é a nossa vibração. Também parece óbvio. Mas nossa vibração em contato com o chá vai gerar esse produto. Que pode ser tanta sabedoria quanto nada. Né? O indivíduo perdeu o trabalho por negar o que está acontecendo. Isso pode acontecer sim. Então a gente vai vendo que um dos efeitos que o chá traz, falando assim, entre aspas, que podem ser adversos para pessoas que não gostam, é o refluxo. A gente entende que o refluxo é devolver alguma coisa. Então nosso corpo põe para fora alguma coisa, seja através de indução ou seja através de acontecer naturalmente. Então assim, tá tendo um processo, uma catarse iminente no indivíduo. Ele nega, não quero aceitar, não quero entender, não quero perdoar. O corpo vai falar, o que eu faço com isso daqui então? Devolve, não sei o que fazer, não quero fazer nada com isso, joga fora. Pode ser, por isso também. Ou pode ser também o chá impulsionando o corpo a realizar uma limpeza energética. E o corpo está sem tempo de fazer isso por vias naturais, que seria o número 1 e o número 2. Então devolve essa energia para fora, através do refluxo. Também pode acontecer a diarreia. Vamos ser francos aqui, pode acontecer sim. Então às vezes o indivíduo está carregando uma energia muito pesada no intestino, porque o intestino ele é grande, então a comida fica lá um tempo. Então o chá vai motivar o corpo a expelir essas energias para fora. E depois dessa limpeza que o trabalho realmente começa. Então há muitas culturas que eles pedem que a pessoa beba pelo menos 2 doses. Pedem jejum. Pedem jejum tanto de comida física, quanto de pensamentos profanos, quanto de ter contato com vídeos eróticos, essas coisas, ou de drogas, substâncias ilícitas, etc. Até cigarro e bebida. Então é toda uma recomendação que isso ajuda durante o trabalho. Veja que a posição também conta muito. Há muitos grupos que eles preferem que o indivíduo fique em pé. E em pé é a posição do fogo. Não importa onde você acenda o fogo, ele sempre fica na vertical. Essa posição é para acender o espírito, a chama do coração, da alma, para manter o espírito em pé.
Na questão deitado, quem cuida mais é a mãe, então é a emoção. Então, nesses trabalhos deitado é relaxamento, então o indivíduo é orientado a entrar dentro das profundezas da sua mente para entender as emoções que afligem. E nessas emoções podem ser encontradas tanto coisas boas quanto coisas ruins. Depende do como que esse indivíduo está agindo. Então, se ele anda levando uma vida de sofrimento, de raiva, de amargura por pessoas, costumes ruins, na experiência isso vai ser refletido, então ele vai ser remetido àquela vibração. E ele vai entender aquilo de forma muito maximizada. A gente entende que no efeito do chá, uma gotinha é uma onda gigante. Então qualquer vibração que a gente entra em contato, ela fica muito rica em detalhes. Isso é bom porque ajuda na catarse, que a gente consegue perdoar aquilo que a gente entende. Na questão da ressonância, a gente sabe que é aquela onda que nós solicitamos no Hélio Couto, nós fazemos os pedidos que nós queremos, o que nós queremos aprender, etc. Quando nós iniciamos o trabalho com o chá, as experiências, as borracheiras que chama, o corpo fica como uma borracha, por isso que é borracheira, parecia mais viajado, né? Ai, nossa, que miração legal, tô vendo cores e coisas e tal. Não que seja ruim, depende do processo, tem gente que gosta, né? Mas, assim, elas eram mais, assim, viajadas. Depois que a gente atrelou o chá, a experiência com a ressonância, elas começaram a ficar muito complexas. Então, nós passamos a sentir mesmo uma presença. Vem alguém e conversa com você por emoções, não é por palavras. É como se ela sentasse, ficasse ali te vendo, passando a mão em você como um rei, que é um jorei, e você vai despertando aquelas coisas que estão acontecendo, e com isso você vai entendendo que o trabalho vai acontecendo muito rápido. Então, assim, hoje chega num ponto, quando a gente abre uma sessão xamânica, ou de meditação mesmo, independente, a gente sente aquela vibração ruim, a gente projeta, tenta entender o que está acontecendo. É assim, conforme você vai fazendo, você vai tendo mais rapidez, porque você vai entendendo o que você tem que ver, o que você tem que pegar. Então você já vai desassociando a emoção do evento e vai absorvendo aquilo como sabedoria. E você entende que o trabalho está fechado quando o efeito do chá dá uma cessada. Então é como se o chá tivesse autoconsciência, uma coisa que a gente também entende disso. Ele está tentando te mostrar alguma coisa que você não está querendo ver. Então quando você fala, eu aceito, me mostra a verdade, eu estou disposto, você vê que flui de uma rapidez que é uma coisa impressionante. O efeito também vai embora na mesma intensidade, porque o trabalho está fechado. E nessa questão falando, nós começamos a distribuir o chá em grupos também. Nós estamos regularizando tudo com o governo para ficar tudo certinho, para atender oficialmente. E a gente trabalha tanto deitado quanto em pé, vai na necessidade. A gente atende poucas pessoas para tentar dar plena atenção ao processo de cada um, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Nós vemos a necessidade de trabalhar com poucas pessoas para dar atenção para aquelas pessoas ali que está acontecendo, até porque a gente está em pouca gente, pouco número, né? Mas enfim, essas presenças elas vêm e elas são diferentes. Há culturas que trabalham com caboclos ou com preto velho, depende da vertente, da crença que cada cultura tem, cada grupo tem. Nós trabalhamos mais com consciência solar. Então são seres que são mais altos, são transparentes, eles se comunicam por emoções. Eles vêm aqui e é diferente. Durante a nossa semana, a gente começa a perceber que é como se a experiência do chá começasse a dar as caras, né? Começasse a mostrar para nós o que vai acontecer. E quando chega no dia, a gente já está preparado. Então você pode ver, quando você se propõe a beber o chá, isso não é exclusivo nosso, é todo mundo. Quando você chega no dia que você bebe, você começa a lembrar de coisas que aconteceram, que você fica, nossa, parece que a vida estava me mostrando que ia acontecer. E realmente é isso que acontece. O chá, ele vai se mostrando. Porque esse trabalho, ele é atemporal, como diz uma amiga Nancy. Ele já está trabalhando na gente antes mesmo da gente estar ali fisicamente. Já está aqui no plano das ideias, atuando em nós. E esses seres, eles passaram para nós esse sentimento de que a luz, ela tem que ser merecida. Então, assim, se a gente está tendo uma semana negativa, de fazer maldade, de falar mal, qualquer coisa que atrele a algo ruim, isso prejudica totalmente o trabalho. Teve muitas vezes que a gente tentava alcançar um grau alto e não conseguia. Você tentava subir e alguma coisa caía. Ficava, pô, mas que diacho. Aí a gente foi entendendo isso, essa necessidade. Então você vê, você leva o teu coração, o teu espírito, eles conseguem te ver. Aí eles conseguem vir trabalhar com você. É uma coisa bem óbvia de vibração. Confesso que eu tô falando isso com um pouco de receio, porque eu não sei como vocês vão entender isso que a gente tá falando, mas vamos abrir o coração aqui, né? Para isso que a gente tá vendo. E dentre algumas coisas que a gente entendeu com eles, foram muito marcantes que a gente vai compartilhar com vocês.
A primeira frase foi: muitos dos nossos cairão, mas teremos que ficar de pé. Esses cairão, quando a gente tem uma experiência com chá, a gente pode dramatizar e se colocar de vítima. Ai meu Deus, tudo vai acabar, então eu não vou fazer nada, porque a vida é assim mesmo, morreu, acabou, então... para justificar a nossa procrastinação. Mas nesse caso a gente tentou entender o que estava acontecendo. Esse cair pode tanto se desencarne pela pandemia, e está acontecendo muito mesmo, até né, enfim. Pode também ser uma queda psicológica, a pessoa cai em depressão, se subverte, ela entra nos seus defeitos e se perde. Então a gente vai vendo, esse ficar de pé, manter a consciência erguida, porque independente do que aconteça ao teu redor, você tem que se lembrar do que está acontecendo. E teve um dia também que a gente teve uma experiência assim, que ela foi meio que, não vou dizer um teste, mas foi meio uma autoafirmação, que a mente ela levantou e começou a distribuir todos os pensamentos, e ficou uma confusão enorme. Daí caiu no chão assim, ficava, meu Deus, o que está acontecendo aquele negócio? E quando a confusão estava muito alta, aquela emoção, aquele sentimento, aquela coisa, aquela raiva, aquela tristeza, veio alguém e perguntou: o que você está fazendo mesmo? Eu falei: eu tô fazendo xamanismo. Eu tô aqui com o pessoal, tá tudo bem. Ótimo, você lembrou o teu propósito mesmo perante de uma adversidade. Muito bem, agora levanta e vai ajudar o pessoal. Ok. É bem assim mesmo. E aí teve outro dia que, assim, eu confesso que eu entrei numa vibe de expectativa. Tem muitas coisas que a gente faz pelas pessoas que a gente espera um reconhecimento. Pelo menos um agradeço, né? E tem muita gente que nem liga. E aí faz parte. E teve um dia que essa borracheira veio, que muitos não saberão te agradecer. A maioria sequer vai saber que você está fazendo alguma coisa. Nem por isso você tem que desanimar. Foco. Pelo que você luta. Aí você fica pela luz, pelo amor, pela bondade. Então a gente vai vendo que servir a luz te custa tudo, novamente te custa tudo. Porque os teus pensamentos, meu pensamento poderia me trair naquele momento e falar: então para, pô, ninguém tá te dando atenção, ninguém tá te reconhecendo, então por que você tá fazendo? Você fica: não, eu tô fazendo porque eu tenho objetivo. Então você tem que ter um foco bem definido. Independente do que aconteça, que você mantenha a tua chama acesa. Porque pode vir uma onda, pode vir um negócio, pode vir não sei o que, não, mas você tá de pé ali. E uma outra coisa que apareceu, que essa foi um pouco marcante, eu vi uma figura, eu não sei, não tinha sexo. Ela é uma figura assim, eu sinto que não era solar, porque os solares são mais altos, são transparentes, e ele fugia desse padrão. Ou ela, não sei. E me perguntou: você quer ver a verdade? Eu falei: tudo bem, eu quero. Porque toda vez que a gente abre a sessão, particularmente eu peço isso: me mostra a verdade. O que eu tenho que ver, o que eu tenho que saber. É isso que gira em torno disso. E eu vi uma guerra acontecendo. Eu fiquei pensando: pô, mas será que vai ter um monte de coisa? Polícia, sei lá, exército? E aí eu fui entendendo. Essa guerra, ela é interna, mitológica. E a gente entende que a mitologia, ela só tem um personagem, que é a própria consciência, que se distribui, se personifica através de seres. Então, por exemplo, a gente tem a mitologia grega, ou a egípcia, ou a romana. Dos egípcios falam do olho de Horus, de Osíris. Nós vemos personificações dos chakras ou das capacidades do ser humano que representam através de uma divindade. Mas a consciência tem essa capacidade. Como ela projeta isso em um Deus, é como se ela engrandecesse a capacidade dela e tornasse aquilo uma utopia inalcançável. Eu nunca seria assim. Então ela coloca lá em cima para tentar se justificar como pequena e procrastinar. Entende a linha de raciocínio? Não estou dizendo que é ruim. Às vezes as culturas viram dessa maneira como uma maneira de cultuar os teus dons para conseguir atingi-los. E a nossa sociedade deturpou esse conceito e começou a ver isso como uma utopia, um sonho que não poderia acontecer nunca, uma ilusão. Então vai de cultura para cultura, né? Eu dizendo isso pelo que a gente vê hoje. E aí começou a vir esse lance dessa guerra e eu fiquei pensando: pô, aí aquela coisa falando comigo: essa guerra é invisível. Ninguém toca, ninguém vê. Mas sente, você consegue sentir ela acontecendo. Eu fiquei, realmente. Porque a gente vê que na verdade essa guerra ela só tem um lado, que é o do ego. A centelha ela não guerria, ela só aguarda, ela espera o momento que o ego abaixa para ela conseguir agir. Então a gente tá tendo essa guerra interna de todo mundo porque a gente está negando a nossa luz. A luz vem em forma de amor. Eu não vou amar aquele porque é por causa do sexo, por causa da cor, por causa do estado social, por causa da aparência. Então já ergue um muro ali, o amor deixa de ser incondicional, se torna proporcional por interesse. E então isso ficou muito marcado. A gente utiliza a tecnologia e a gente fala que a tecnologia é o mal da humanidade.
Só que a tecnologia é uma das ferramentas que a gente tem para se ver. Então se eu entro no celular, no Facebook, rede social, sei lá, qualquer coisa, vai mostrar uma onda de coisa. O que eu vou pegar disso? Né? Porque, como eu tava dizendo, tem momentos que eu entrava no site de notícias, só tinha notícia ruim. Eu falei, quer saber? Parei, não quero mais saber. Aí a gente entra numa rede social, escolhe os grupos que vai entrar, os tipos de assunto que vai ver, então você vê que muda. Então você vai ver que, na verdade, a tecnologia, ela maximiza o padrão de pensamento que o indivíduo tem de si próprio. Então ela não é um fim, ela é um meio para alguma coisa. Hoje eu vejo que a tecnologia ela é benéfica, ela não é maléfica. O maléfico é nós. A gente se judia, a gente se prejudica, a gente entra naquelas coisas. Então, querer culpar a tecnologia é a mesma coisa que querer culpar o demônio pelos nossos atos. Ele sugestiona, mas ele é impossibilitado de fazer por nós, porque temos livre-arbítrio. Enfim, isso também um dia ficou claro para mim também. Então, assim, por todos esses casos, falando por tudo isso que a gente estava falando do chá da ressonância, essa foi uma catarse muito forte. Essa autoconsciência. Então, assim, a gente vê isso tudo que está acontecendo, as pessoas partindo, pessoas entrando em crise, pessoas tendo problemas, elas estão negando. Não estou dizendo que é uma regra, tá? Não estou julgando as pessoas, mas você vê que é um padrão. Muita gente reclama de muita coisa. E uma das coisas que aprendi também com a vida é que se alguém tem algum defeito, você tá vendo, você tá projetando. Eu reconheço aquilo porque eu tenho dentro de mim. Eu sei que isso é uma janela porque eu tenho o desenho da janela, o conceito, a arquitetura, o arquétipo da janela dentro do meu cérebro. Então eu sei que é uma janela. Se eu não soubesse o que era, como que eu saberia dizer o que é? Então a gente vê como crianças, a gente reconhece a fofoca, a gente reconhece a preguiça, a ira, a gula, a luxúria. E a gente reage com uma, assim, falando em casos extremos, com uma ignorância, né? Ah, mas essa pessoa é muito preguiçosa, essa pessoa, pelo amor de Deus, não tem jeito. Mas no momento de fraqueza, aquele indivíduo vai mostrar o mesmo defeito. A diferença entre um e outro é o quê? É, por exemplo, falando de politicagem. O que o político tem diferente de nós? A diferença é que ele tem oportunidade de mostrar o bicho que ele tem. A gente esconde no pouquinho que a gente faz, na mesquinharia do dia a dia que a gente não vê, que a gente não aceita que tem. A gente fala, ah, mas a culpa é dele. Ah, então tá tudo bem, eu não preciso agir, não preciso fazer nada. Então, assim, hoje, quando a gente vê o defeito de alguém, a gente aprende a ter compaixão. Porque a gente sabe que a gente tá sujeito a isso também. Eu tô ali falando, ah, essa pessoa é fofoqueira, essa pessoa é preguiçosa, mas eu também tenho isso. Eu também posso ter algum ato ali que apresente esse problema. Então, o que eu faço com isso? Abraço a causa. Tenho sim, posso sim, só não vou porque eu não quero. Mas a gente tem esse potencial, é importante que a gente se lembre disso. Mas falando dessa questão, concluindo esse vídeo, lembremos a você. Se você existiu até aqui, se você está seguindo esse caminho, é porque você tem um propósito, você tem um objetivo bem definido. Independente do que te aconteça, independente do que te digam, do que você pense, vão te colocar em dúvida, vão te colocar contra a parede, vão fazer você acreditar que o que você acredita é uma mentira. Mas lembre-se o que faz teu coração vibrar. Né? Coloca o teu coração como uma bússola. Te faz bem, te acrescenta, te faz acender tua chama do teu coração, te faz sentir bem, é o caminho. Vai por ali, que é certo que a felicidade está ali te esperando. Né? O caminho é a felicidade pro amor. Agora, se você sente que não acrescenta, eu sinto incômodo, não gosto, não quero, você não é obrigado, você não é obrigada. Se você tá num emprego horrível, que você não quer falar, coloca diante da luz e fala, olha, por favor, eu peço que modifiquem a situação. Eu quero aprender, mas eu preciso de um outro ângulo. Me ajude a enxergar o que eu não quero enxergar, me ajude a ver o que eu não quero ver, e você vai perceber como que vai melhorar a situação. Então esse lance de confiar em Deus, confiar no universo, é muito maior do que a gente pensa. Esse lance de custar tudo, a gente acha que tudo tá, tudo o quê? Tudo. Pensamento, gesto, palavra, atitude, traumas, fobias, medos, tudo que somos. E a gente acha que esse tudo, não, é só aquele tudinho. Não, é um tudão, o tudo do todo. É tudo que existe. Tudo bem? Pedi uma desculpa pelo tamanho do vídeo. Né? Eu queria cortar um pouco, mas é que eu posto um pouco aqui, então daí eu acabei falando um monte. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima.